Olá Paraíba, olá paraibanos, cá estamos nós em mais um Expresso 83 do www.fonte83.com.br. Desejar que todos tenham tido um ótimo final de semana com paz, com saúde, com harmonia e desejar, obviamente, um abençoado início de semana a todos. Não é a primeira vez que eu comento aqui sobre duas candidaturas que se destacam na Paraíba, apenas duas. Uma do atual governador João Azevedo, candidato à reeleição, e a outra do senador, vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego. E quando eu falo de duas campanhas, eu falo de estrutura, de gente na rua, de volume de campanha, de vibração, de guia eleitoral, enfim. Eu fecho todos esses aspectos para dizer que só tem Fla-Flu na Paraíba. Que os candidatos João Azevedo e veneziano polarizaram a disputa. E isso recai sobre os números das pesquisas eleitorais, que uma coisa se encaixa com a outra. No momento em que você vai aumentando o volume de campanha como veneziano, recebendo adesões, visitando 30 municípios no final de semana, João Azevedo também. Então a natureza das coisas, como diria o poeta Scioli, acontecem. Por exemplo, eu vou à primeira pesquisa para governador do estado registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Veneziano tinha 6,6%. Atentai-vos, eu não sou mão santa, mas atentai-vos. 6,6% e Pedro Cunha Lima, 14,2%. A segunda pesquisa do ano trazia Pedro com 18%, Nilvan com 13%, veneziano com 12%. Ou seja, já mostra aqui um crescimento de quase 100% no intervalo de uma pesquisa para outra. Vamos lá, tem mais. A Real Big Data de 23 de agosto trouxe Pedro Cunha Lima com 16%, Nilvan com 15% e veneziano com 14%. Ou seja, já é uma crescida em comparação com a penúltima pesquisa do mês de julho, ele tinha 12%, no mês de agosto ele foi para 14% e ainda em agosto Pedro Cunha Lima fica com 16 pontos, tá? E veneziano sobe ou mantém os 14%. Ontem foi divulgada uma pesquisa onde tem crescimento dos dois que fazem mais campanhas na Paraíba, que é o normal, de Sua Excelência, o governador candidato à reeleição João Azevedo, e o único que cresceu nessa pesquisa, em comparação com o próprio Instituto, foi veneziano Vital do Rego. João aumentou para 31%, Pedro se manteve com 18 pontos e veneziano chega a 16 pontos. Então você percebe uma curva de subida pró-veneziano, vê uma estagnação, o teto de Pedro Cunha Lima, que talvez seja o recall do pai do ex-governador, o ex-senador Cássio Cunha Lima, porque os números são praticamente idênticos em todas as pesquisas pró-Pedro. Na primeira, Pedro tinha 14,2%, o que na margem de erro dá 16%. Beleza. Vamos comparar duas pesquisas do mesmo instituto. O Opus, beleza? Fez uma em julho e outra em agosto. Em um mês, Pedro Cunha Lima teve 18% para governador na pesquisa de julho, Opus. Nilvan, 13%,
veneziano 12. Vou comparar com o mesmo instituto. Vamos lá para o Opus de 4 de setembro. Pedro Cunha Lima não oscilou meio ponto, nem para cima, nem para baixo. Nilvan Ferreira cresceu 1 ponto e veneziano saiu de 12% para 16%. É a comparação da mesma pesquisa. Eu não estou pegando o retalho de uma pesquisa e colocando outra. Estou falando do tal Opus Instituto. Ou seja, Pedro tem um teto, na minha modesta opinião de pitaqueiro, porque se você analisar todas as pesquisas, na maioria delas, quase em sua totalidade, ele fica girando de 18 a 16 pontos, totalmente na margem de erro. A primeira ele tinha 14, com 2, 16, margem de erro. Na segunda ele tinha 18, 16 na margem de erro. Na terceira, 14, margem de erro, de 16. 23 de agosto, 16. IPEC, 16. E agora na OPS, o mesmo número de julho, 18. Então, você percebe aí um teto de Pedro, que eu não sei como ele vai tentar ou conseguir furar esse teto, e você percebe uma crescida natural de veneziano Vital do Rego e uma caída também no geral de Nilvan Ferreira. Então, meus amigos, pesquisa é ciência, também tem que se analisar se o instituto é sério, tá? E eu sempre digo, para não enganar os nossos telespectadores, pesquisa é retrato, eleição é filme, e o filme só acaba dia 2 de outubro.